O colega que me chamou de conservador nos investimentos perdeu tudo em criptomoedas. Eu nunca fui o cara mais popular do escritório. Sou analista de dados, um sujeito quieto, que gosta de rotina. Chego no horário, tomo meu café na mesma caneca de sempre e, na hora do almoço, gosto de ler notícias sobre economia. É o meu jeito. E na mesa em frente à minha, sentava o Júlio, que era o meu completo oposto. Júlio era o que você pode chamar de personalidade. Falava alto, gesticulava muito e tinha uma opinião forte sobre absolutamente tudo, especialmente sobre dinheiro. Isso foi há uns 3 anos, no auge daquela febre maluca das criptomoedas. E o Júlio, claro, era o nosso guru particular do assunto. Tudo começou de forma sutil. Cara, você precisa ver isso aqui, essa moeda subiu 80% em uma semana, ele dizia, virando o monitor do computador dele na minha direção. Eu dava um sorriso amarelo e respondia algo como: pô, que legal, Júlio. Mas eu sou mais da renda fixa, mesmo. A cara de pena que ele fazia era quase cômica. Renda fixa, bicho? Isso aí é para perder dinheiro para a inflação. É coisa de velho, ele dizia, não com maldade, mas com aquela arrogância de quem se acha portador de um conhecimento secreto. Aos poucos, o conflito foi crescendo. Ele não se contentava em apenas ter sucesso, ele precisava esfregar na cara dos outros, principalmente na minha, o quão antiquado eu era. Nas conversas na Copa, o assunto era sempre o mesmo. E aí, Marcão, quanto rendeu seu CDI esse mês? 0,5%, ele perguntava em voz alta, para quem quisesse ouvir. A minha carteira valorizou 15% só essa semana. Falei para você entrar, cara. Mas você é muito conservador. A palavra conservador na boca dele soava como um insulto, como se fosse sinônimo de medroso ou burro. E eu admito, aquilo me incomodava. Não a ponto de mudar minha estratégia, eu estudei o suficiente para saber dos riscos e do meu próprio perfil, mas me deixava com uma sensação de cansaço. A única coisa que eu queria era paz, mas o Júlio parecia em uma cruzada pessoal para me converter. O ápice da ostentação foi quando ele chegou com um carro novo, um SUV importado que claramente estava muito acima do nosso padrão salarial. Aí, galera, o presentinho que a cripto me deu, ele anunciou, jogando a chave na mesa. Naquele dia, ele me olhou com um ar de vitória e disse, tá vendo, Marcão? É disso que eu falo. Tem que ter coragem para mudar de vida. Na hora, eu só senti um cansaço profundo. Eu não respondi. Apenas continuei trabalhando na minha planilha. Eu não tinha inveja do carro dele. O que me corroía era aquela necessidade que ele tinha de se validar através da minha suposta ignorância. O ponto de virada não foi uma ação minha. Foi o próprio mercado. As notícias começaram a mudar. Não era mais só a alta infinita. Começaram a aparecer os primeiros sinais de instabilidade, as quedas bruscas. O Júlio, que antes passava o dia exibindo gráficos verdes no celular, agora passava o dia olhando para eles com uma cara tensa, atualizando a tela de forma compulsiva. Ele ficou mais quieto. As piadas sobre o meu CDI sumiram. Um dia, eu o ouvi falando baixo ao telefone no corredor, a voz cheia de uma ansiedade que eu nunca tinha visto nele. Não, mãe, não vende agora, tem que esperar recuperar, é só uma correção. Aquilo me deu um estalo. Na minha cabeça, eu pensei, ele não colocou só o dinheiro dele nisso. A resolução foi sutil, uma morte por 1000 cortes, como a realidade costuma ser. Não houve um dia em que ele chegou no escritório e gritou perdi tudo. A derrota dele foi se revelando aos poucos. Primeiro, o SUV importado desapareceu da garagem. Ele voltou a vir de carro popular, o antigo. Quando alguém perguntou, ele desconversou. Ah, bebia muito, negócio ruim. Depois, ele parou de almoçar fora com a turma. Começou a trazer marmita, assim como eu sempre fiz. Nas reuniões, aquele brilho de sabe-tudo no olhar tinha sumido, dando lugar a uma opacidade, um cansaço. Ele parecia mais velho. A confirmação final veio através de uma colega da contabilidade, que comentou comigo na Copa, em voz baixa, fiquei com dó do Júlio, sabia?
Parece que ele perdeu tudo mesmo, até umas economias que a mãe dele tinha emprestado para ele investir. Hoje, o Júlio continua trabalhando na mesa da frente. Ele é um colega funcional, até mais agradável de ter por perto. Ele não fala mais de investimentos, nunca. Às vezes, ele me vê lendo minhas notícias de economia e dá um sorriso rápido, quase um aceno de respeito, antes de virar para o próprio computador. Eu nunca toquei no assunto. Não houve um momento de eu te avisei. A minha vitória não foi ver o carro dele sumir ou ele ter que comer marmita. Minha vitória é silenciosa, interna. É a tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro à noite sabendo que meu patrimônio, construído devagar e sem alarde, está seguro. É a paz de espírito que o meu jeito conservador me proporciona. E, no final das contas, essa paz vale mais do que qualquer SUV importado. Ele não colheu o que plantou por maldade minha, ele simplesmente colheu os frutos da própria arrogância.